Bom dia, queridos amigos. Que Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine. Jesus nos ilumine neste Evangelho, para que sejamos melhores. Os alertas são dados, os avisos são dados, dados importantes para a nossa mudança, para nós sairmos da nossa cegueira, que por muitos séculos ainda continuamos cegos. E o Evangelho é a nossa mudança. A mudança de endereço, a mudança de uma morada antiga, porque muitas vezes estamos nessa morada há séculos. A morada da reclusão, da insatisfação, que nós vivemos muitas vezes nesta morada. E a morada nada mais é das nossas tristezas, que culminam com as depressões, com as insatisfações da vida, de querer até se furtar das belezas da terra para ir embora antes da hora. Muitos tiram a vida porque se furtam do convívio de pessoas. E muitos que a gente ouve, muitos irmãos, assim, eu quero os avisos de Deus, eu preciso dos alertas para eu melhorar. E passamos, às vezes, uma vida toda pedindo os alertas. Que Deus nos avise. E muitas vezes temos o tempo livre para culminar na benevolência. Mas não queremos. Queremos muitas vezes os ócios do pensamento, ócios da palavra. E aí causamos a cegueira da vida. A cegueira de aproveitar, quando nós estamos vivendo a cegueira, de aproveitar as belezas da terra. Belezas da convivência. Belezas do relacionamento de um para com o outro. Quantos e quantos séculos estamos indo e vindo para enxergar as belezas da vida, de relacionamento. E muitas vezes somos indiferentes, somos egoístas, e culmina realmente nas tristezas, nas depressões. E muitas vezes dizemos, até Deus, quando vamos para a religiosidade, caminhamos para tanto, que Deus é ingrato conosco, que Ele não alerta, que Ele não avisa dos maus presságios, por que estamos cegos ainda? E não percebemos. Muitas encarnações ou muitas vidas, somos míopes. Temos que usar aqueles óculos de 10 graus para enxergar pessoas que estão ao nosso redor. E essa miopia toma conta da vida das pessoas. E caminhamos novamente para a cegueira. E falando em cegueira, eu me reporto a uma parábola do Evangelho do Cristo, onde Mateus retratou, onde João comentou, da cegueira, do cego de Jericó. O cego de Jericó. Jericó era uma cidade próxima a Cafarnaum. E esse cego, ansiosamente, esperava os avisos do Cristo, de Deus, para melhorar. Ele queria os alertas para a sua transformação de vida, como nós. Mas esse cego, chamado-se Bartimeu, que era o nome que ele nem mesmo sabia de onde a origem,
Ele não tinha um sobrenome, mas era Bartimeu. Então ele dizia, mas eu quero os alertas. Eu preciso dos avisos para eu melhorar. E entre uma conversa e outra, entre os mendigos, porque Bartimeu era um mendigo. Ele era autorizado pelo governo romano a ficar nos portos de Jericó com uma capa, dizendo, eu posso esmolar. E o cego de Jericó, o Bartimeu, ele estava cansado de esmolar. E ele sempre dizia, um dia eu vou melhorar. E eu quero enxergar a luz. E os alertas foram dados em algumas conversas. De ouvir sobre as curas do Cristo Jesus. Que o Cristo sempre estava acompanhado por alguns ex-leprosos que haviam sido curados pelo Cristo. E ele ouviu esse burburinho, como nós ouvimos também conversas, que são alertas. Alguém sempre traz conversas. Hoje nas redes sociais as pessoas trazem conversas. Ou são alertas, ou são desilusões. Mas chegaram essas conversas ao ouvido de Bartimeu. E dizia, Jesus curou alguns leprosos. E eles acompanham. E as mulheres de má fé saíram do prostíbulo para seguir ao Cristo. Nós muitas vezes nos prostituímos mediante as nossas carências afetivas e não enxergamos os alertas que através dessa prostituição da palavra, do pensamento, são alertas para a nossa mudança. E Jesus trazia a cada uma daquelas meretrícias ao seu redor. E Bartimeu ouvia calado, dizendo, é verdade que o Cristo vai se chegar aqui em Jericó? Sim, ele estará em Jericó em tal período. Ah, imagine uma pessoa não pouco ansiosa, que estava recebendo os avisos, os alertas da sua mudança. Ele falou, mas será que o Cristo vai poder me atender? Ele vai poder me ouvir? E os burburinhos eram, ele ouve a todos, mas não sei se você como mendigo ou como esmolante, ele vai te ouvir. Mas Bartimeu dizia, mas se ele acolhe aos leprosos, se ele acolhe as meretrícias, os doentes da alma, ele vai me acolher. E num dos seus descansos, do seu repouso, à noite, Bartimeu pediu a Deus que ouvisse as suas preces, porque ele tinha sido avisado que o Cristo veria onde ele morava e que ele pudesse ser ouvido pelo Cristo. E se o Cristo do bem, do amor, pudessem curá-lo. Em uma dessas noites, ele foi envolvido por anjos, avisando-o, dizendo, Bartimeu, sossegue o seu coração. Acalme o seu coração. Jesus está chegando a ti. Você imagine um homem ansioso, na escuridão da vida material, querendo enxergar a luz física. E naquele momento, ele estava enxergando a luz de Deus.
através dos emissários que foram socorrê-lo e alertá-lo que Jesus estava chegando. Ele acordou, não teve insônia, estava feliz e o burburinho dizia: Jesus está aqui em Jericó, em Cafarnaum, na zona portuária onde ele era esmolante, onde ele pedia uma moeda para suprir a sua fome física, onde aquilo já tinha se tornado um hábito da sua vida. E, vindo numa multidão de acompanhantes, ele ouviu dizer: Jesus está chegando. E ele ouviu os comentários. Ele não tinha a visão física, mas tinha a visão de Deus que o alertou que Jesus estaria ali. E naquele momento, ele começou a ficar mais agitado. E as pessoas, um empurrando ao outro. Um empurrava o outro. E ele começou a gritar: Jesus, me acolha! Jesus, me acolha! Por favor, me acolha! Eu preciso falar contigo. Eu preciso que o Senhor me ouça. E naquela multidão, Jesus se chegou próximo a Bartimeu e disse: O que tu queres, homem? O que tu queres, Bartimeu? E Bartimeu, de tanto que ele tinha sido colocado até para trás pelas ansiedades dele, que ele queria falar com Cristo, então ele ficou atônico. Com a luz do Cristo, com a bondade do Cristo. Eu quero, e partiu de Bartimeu, eu quero enxergar. Eu quero vê-lo. Eu quero senti-lo. Eu quero tocá-lo. Disse Bartimeu. E Jesus o tocou com as suas mãos célebres de amor, de carinho. Colocou as mãos sobre a cabeça de Bartimeu e sobre os olhos que permaneciam até aquele momento na escuridão da vida física. E Bartimeu gradativamente começou a ver a luz do sol que arrebatava as cercanias de Cafarnaum. E atônico ficou Bartimeu. E a sua aflição se tornou a alegria. Prazerosamente ele começou a enxergar aquele homem alto, esguio, que o havia curado. E ele postou-se aos pés do Cristo em gratidão, dizendo: Tu me fizesses enxergar, ó Filho de Deus. Você me deu a luz, que tanto eu a desejava em várias caminhadas da espera que eu tive. E ele chorava, se alimentando da luz de um encontro com o Cristo. A história nos traz que naquele momento ele olhou para trás e naquela multidão, muitos que caminhavam com eles não esmolando. Ele pegou a sua capa, que era a mostragem de um esmolante da vida, da escuridão terrena, da humilhação que ele tinha, a troco de parcas moedas que recebia por dia,
para a sua alimentação, para a sua sobrevivência. E ele retirou esta capa e disse: eu não usarei mais isto. Eu quero te seguir. Seguir no que tu me falares, no que tu me disseres. Seguir a tua caminhada. Porque hoje eu entendi os avisos que eu tive em várias noites. E aquela capa ele jogou. Ele retirou a indiferença do coração, o egoísmo que muitos o faziam, menosprezando-o, e jogou afora aquela identificação. E disse: eu quero te seguir. Eu quero seguir a tua caminhada. Eu quero a minha transformação. E Jesus o tocou e disse a Bartimeu: segue e fale da palavra, que possa contemplar a sua vida. Pressupõe-se que ele dizia a Bartimeu: vá curar os míopes, vai curar os cegos que ainda estão na cegueira da matéria, na cegueira das ilusões. Como hoje nos detemos nas nossas cegueiras, porque não conseguimos nem ouvir os avisos que o Pai nos redireciona através de emissários que estão em nossos caminhos. Não para poluir as nossas mentes, mas para nos alertarmos que nós podemos ser melhores. Nós podemos jogar as nossas capas do orgulho e das vaidades, como Bartimeu fez. E ele se apressou a caminhar junto àquela multidão. A multidão que enumerava o que o Cristo estava trazendo. A beleza de saber enxergar as palavras, ouvi-las e enxergar os passos que o Cristo estava trazendo a todos. E seguir o caminho do bem. Então nós somos alertados constantemente na nossa vida hoje, século 21. Mais do que 2000 anos já se passaram. Esses milênios, o que aprendemos? A ficar na nossa incrustação, nas nossas teias da escuridão? E pedimos os alertas, pedimos os avisos a Deus para nós melhorarmos. Mas, na indiferença que nós fazemos, até contra Deus. Somos indiferentes, somos egoístas. E se tornamos cegos da vida. Porque não somos sabedores do perdão. Se tornamos ansiosos para o medo. O medo de perdoar, para sairmos da nossa cegueira. O medo de falar: eu te amo. Me perdoe pelo mal que eu cometi. Para não ser mais cego. Quantos milênios estamos travando esse duelo conosco? Entre a luz e as sombras. Nesta vida, qual o seu duelo? O que tu tens para oferecer? Você em muitas preces como eu? Nós pedimos socorro a quem? A sua companheira, o seu companheiro? Aqueles que te colocaram no mundo? Ou a Deus em muitos momentos? Abdicamos a muitos momentos de caridade para ficar na nossa escuridão. Como Bartimeu esmolava. Muitas vezes estamos esmolando o amor.
Muitas vezes estamos pedindo amor para o outro e o outro não nos reconhece. Por isso os relacionamentos são tão complexos hoje, pela indiferença, pelo egoísmo que as pessoas carregam no coração, o perfeccionismo. Imagine Bartimeu perfeccionista. Ele na sua cegueira, querendo limpar tudo, e falou, eu sou melhor, olha o tanto de moedas que eu arrecadei. E hoje o ser humano corre atrás das moedas, na sua cegueira de perfeição. Na sua cegueira de relacionamentos, porque eu angariei muitos bens materiais. E se torna cego. E parece que não tem soluções. Depois se recorre a pedir os avisos. Deus, me avise onde eu posso colocar os meus pés. Mas eu estou míope. Eu continuo cego para as minhas relações com as pessoas que estão ao meu redor. Haja visto que as relações humanas de relacionamentos perduram por séculos. A gente encontrar as mesmas pessoas no nosso caminho. Por isso que se tornamos míopes. Porque não queremos enxergar aquelas pessoas nos nossos relacionamentos. Até aqueles ditos indianos que diz, você vai conviver com essa pessoa em 7 vidas. Você imagine isso? Aquela pessoa que você sempre odiou, você ter que conviver com ela? E ela é mais cega do que você, ou você com ela? Na mesma cegueira? Não. Eu preciso perdoar. Eu preciso me redimir. Para eu não ocasionar mais essas relações que só me trouxeram infelicidade. Bartimeu não era infeliz. Ele queria descobrir a luz. Você quer descobrir a luz? Aonde estava a luz de Bartimeu? Estava dentro dele. Porque ele recebeu vários avisos e entendeu os avisos. Nas noites de escuridão, ele viu os anjos guardiões que vieram socorrê-lo. Muitas vezes nas nossas cegueiras, nós não conseguimos enxergar os anjos que querem contribuir para que nós enxerguemos a luz, para que nós possamos sair da nossa miopia eterna às vezes. Então vamos chamar o médico Jesus, que é um oftalmo riquíssimo, que ele cuida da nossa cegueira, que ele coloque um óculos mais brando, que não precise de tantos graus, para enxergar como nós podemos ser melhores. Que não ocasionemos para nós o mal, essa cegueira continue. Imagine Jesus como médico nosso, um oftalmo, dizendo, não tem jeito por enquanto. Você vai ter que usar 11 graus. Nem com lente de contato vai ter jeito. Porque a lente é o contato que nós temos com a vida. Muitos usam uma lente para melhorar o visual, mas não melhoraram o seu visual interno, que está se remoendo numa cegueira. E eu gostaria de ser Bartimeu. Porque muitas vezes nós estamos aí pedindo esmola para o outro nos entender. Quantas vezes nós vamos ficar esmolando? Quantas vezes nós vamos ficar subjugados, pedindo a esmola da compreensão? Vamos continuar cegos, porque não estamos nos amando. E esse amor, muitas vezes vai se distanciando de nós. E nós pedimos os avisos. Os avisos às vezes estão na nossa frente. Na nossa frente. Nas relações de um para com o outro. Mas o nosso orgulho ferido causam seres indiferentes.
causam seres egoístas. Por isso que ainda a Terra, como dissemos no evangelho anterior, ainda é uma Terra muito doente, um planeta Terra muito doente. Então começamos a nos enxergar. Começamos a enxergar as nossas impurezas. Começamos a enxergar também as nossas virtudes. E que coloquemos em prática. Como Bartimeu, ele começou a enxergar melhor as virtudes que tinha. E o Cristo disse: vá e multiplique a palavra. Você está pronto para multiplicar a palavra? Ou continua na sua miopia? Ou continua cego para a sua mudança? Vamos pensar sobre isso. E essa semana nós vamos refletir muito sobre isso. A cegueira está no nosso trabalho? A cegueira está dentro do nosso lar? A cegueira está nos relacionamentos de um para o outro? Ou seremos indiferentes de novo? Eu tenho poder, você tem que submetê-lo a este. Vamos enxergar. Não precisamos usar o óculos com 10 graus. Ou ser míopes a vida toda. O aviso foi dado. É dado todos os dias nas nossas orações. Pedi e obtereis. Pedi a luz e obterás a luz. De enxergar a vida com os olhos de Deus. Com os olhos de Bartimeu. Com os olhos de Bartimeu. Não esmole.